É isso aí, galera. Muito bom. Então, mais uma novidade, mais um capítulo aqui envolvendo a novela de taxação de fundos imobiliários e fiagros. Então, vou comentar essa notícia que saiu na semana passada, dia 19 de março, sobre essa proposta aqui de isenção dos impostos, tá bom? Então, a ideia aqui é a gente comentar um pouco das notícias e também falar um pouco aí como que tem sido, como que a gente está aí no nosso iFix, beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, já deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e aproveito para comentar que no dia 17 de abril eu vou começar uma mentoria ao vivo sobre fundos imobiliários. Então você que quer aí construir uma renda passiva mensal com uma carteira segura de fundos imobiliários, te convido a fazer parte dessa mentoria. Vão ser apenas 15 vagas. Então se você quiser participar, comenta dividendos nesse vídeo que eu vou te mandar aí o link de participação, beleza? E aí eu te explico melhor como é que funciona. Perfeito? Bom, então vamos lá, galera. O governo apresenta proposta para manter isenção de impostos a fundos imobiliários e fiagros. Estou gravando esse vídeo aqui no início do pregão aí de segunda-feira, dia 24 de março. A gente já vê aqui uma certa alta nos fundos imobiliários, alta de 0,40, batendo próxima aqui, batemos aqui o patamar de 3.272 pontos. Tem muita coisa ainda para rolar, tem muito pregão ainda pela frente. Vamos ver como é que vai se dar aí o dia de hoje. Tá bom? Então, a notícia fala o seguinte: a movimentação busca contornar os efeitos dos vetos do Lula para fundos em janeiro, quando ele sancionou a regulamentação da reforma tributária. O que é importante comentar aqui? O veto que a gente falava lá em janeiro nos fundos imobiliários não era com relação aos dividendos. Os dividendos dos fundos imobiliários vão continuar isentos. E a ideia não era taxar os dividendos, mas sim as receitas. Beleza? Então, indiretamente, a gente acabaria tendo ali uma taxação no dividendo, porque o dividendo vem da receita. Então, a ideia não era taxar o dividendo, mas taxar a receita. Só que, querendo ou não, isso acabaria refletindo ali no dividendo, tá bom? Então, apesar dos vetos, os fundos continuaram isentos de imposto de renda. O problema é que passaram a ser tidos como prestadores de serviço, ficando obrigados a pagar contribuição sobre bens e serviços e imposto sobre bens e serviços, que são os novos impostos criados pela reforma para substituir o PIS e o CONFINS, tá bom? No caso dos fundos imobiliários, a nova tributação passaria a recair sobre as receitas obtidas com transações imobiliárias como os aluguéis. Até então, os fundos não pagavam PIS e COFINS. Se nada fosse alterado, o custo do imposto caminharia para ser repassado ao inquilino por meio de aumento de valor no aluguel. Ou então, o fundo proprietário teria que amargar esse custo, o que representaria uma receita menor com redução na distribuição de dividendos. Então, foi o impacto que eu mencionei agora há pouco. A gente provavelmente teria ali uma redução nos dividendos. Então, a taxação ela afetaria indiretamente o que o fundo paga de rendimento mensal para você, investidor. Uma forma para ele contornar isso seria conseguir repassar esse aumento ali, né, de imposto para o inquilino. Dependendo do inquilino, talvez o fundo conseguisse, talvez não. Então seria uma negociação unilateral ali com cada inquilino. E aí também ia depender de condições de mercado. Enfim, se você pega um fundo de laje corporativa, é uma região que tem alta demanda, tem baixa demanda, o fundo tem um poder de negociação maior, menor, então isso acaba impactando. Se o fundo não conseguisse repassar isso para o inquilino, isso acabaria entrando como mais uma linha de despesa ali para o fundo, e aí o impacto no dividendo acabaria vindo dessa forma. Tá bom? Isso foi motivo de insatisfação entre agentes do mercado imobiliário, do mercado de capitais,
que haviam feito um acordo com o governo para manter a isenção tributária nessas atividades, sob a justificativa de que tem um peso relevante na economia brasileira. E isso é fato, né? Os bancos não têm capacidade de financiar toda a demanda imobiliária que o país tem. A mesma coisa vale para os fiagros. Tá? Os bancos não conseguem suprir toda a necessidade do agro. E aí você precisa desse funding de outras fontes. E aí os fundos imobiliários para o setor imobiliário, os fiagros para o setor do agronegócio, acabam sendo boas ferramentas ali de captação de recursos. Então, ó, a proposta de isenção de impostos para fundos e fiagros. Ontem em Brasília, essa foi uma notícia que foi liberada dia 19, então dia 18. Guilherme Mello apresentaram uma minuta do projeto de lei em reunião com representantes do empresariado. O texto ao qual o broadcast teve acesso prevê que o IBS e o CBS não incidirão nas operações de alienação, cessão, locação, arrendamento de imóveis quando realizada por fundos imobiliários e fiagros. Então a gente está falando basicamente ali das operações que a gente tem nos fundos imobiliários. Então os geradores de receita dos fundos imobiliários teriam sim a isenção, e aí a gente continuaria com a indústria como ela é hoje. O projeto estabelece também que o IBS e o CBS não incidirão sobre rendimentos financeiros, dividendos e juros sobre capital próprio, bem como sobre as operações com títulos e valores mobiliários dos fundos e das gestoras. Aí aqui a gente já está olhando para os fundos de papel. Lembra, o fundo de papel e o fiagro, na maior parte do que a gente tem hoje, são fundos que vão comprar operações de crédito. No caso do fundo de papel, CRI, no caso do fiagro, CRA. Então, aqui acaba sendo um adendo também para essas operações. No parágrafo acima, a gente falou sobre os fundos de tijolo, locação, alienação, arrendamento de imóveis, e aqui a gente já está falando de CRI e de CRA. A minuta busca deixar claro que não se aplicam nesses casos o regime específico de tributação de serviços financeiros. Beleza? Então, ó, lá em janeiro, o Haddad ele já tinha comentado que a ideia, de fato, não era fazer a taxação de fundo imobiliário, de fiagro, foi uma interpretação errada, a ideia não era essa, e de fato hoje a gente tem uma notícia falando sobre isso e falando aí sobre o projeto de lei, tá bom? Então, isso aqui, galera, é mais um exemplo para mostrar que a gente não pode se movimentar com base em notícia, ainda mais em se tratando de Brasil. Aquilo que pode acontecer, acaba não acontecendo, vai e volta. Essa é mais uma novela, mais um capítulo dessa questão de taxação de fundos imobiliários, de fiagros. Então, o investidor precisa investir com base em objetivo. Se você for investir com base em notícias, você vai ficar doido. Tá? Uma hora você vai querer comprar, uma hora você vai querer vender, e você vai ficar numa confusão absurda. Então, o ideal é que você se movimente com base em objetivos. Beleza? E a gente vê ali o nosso IFIX caminhando aqui para mais um dia de alta. Beleza? Então era isso que eu queria trazer, fazer um comentário aí sobre essa notícia, mostrar um pouco ali como que a gente estava com relação ao nosso IFIX. A gente pega aqui nos últimos 5 dias uma alta de mais de 1,6%. No ano, a gente já vê aí uma alta acumulada de quase 5%, né, pegando de janeiro até o presente momento. Então, a gente vê ali os fundos imobiliários retomando ali um caminho de alta. Mas a gente ainda tem muita oportunidade, apesar das últimas valorizações aqui do IFIX. Beleza? Então, era isso. Obrigado pela tua atenção. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo, deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho, tá bom? E lembrando, dia 17 eu vou começar a mentoria ao vivo, se você quiser participar, comenta dividendos aí, que eu vou te mandar o link para a participação, explicar os maiores detalhes de como que você pode participar. Beleza? Então, é isso. Obrigado pela tua atenção, nos vemos então num próximo conteúdo. Um forte abraço.